Oi, gente! Quando você era criança, como você era? É isso que a gente vai perguntar hoje aqui nas ruas de São Paulo. Curte o vídeo e vamos lá! Como você era quando você era criança? Extrovertida, líder, mandona, gostou de falar muito, até hoje. O que mais? Sei, às vezes é um pouquinho brava, Brava, briguenta. briguenta. Eu era uma criança muito bagunceira, fazia várias bagunças, aprontava, mas eu era uma criança feliz. Como eu era fisicamente, psicologicamente, alguma linha de pergunta nesse sentido? O que você pensou primeiro? A primeira coisa que veio na minha cabeça é pequeno. Eu era uma criança agitada, feliz, bem criativa e sempre agradeço a minha mãe que ela deixou eu desenhar nas paredes com giz de cera e um monte de coisa, porque eu acabei fazendo artes plásticas e artes cênicas, então assim, acho que foi o começo dos meus estudos, a minha infância desenhando na parede. Eu era uma criança meio excêntrica, eu acho. Eu era meio na minha, assim, eu não era uma criança diferente dela, eu não era uma criança muito extrovertida. Hoje, quando eu paro para pensar como foi minha infância, eu era uma criança comportada, muito criativa, porque eu fui criado com muita criatividade, assim, aberto à criatividade. E eu acho que sonhadora também, tinha isso. Eu era uma menina muito espivitadinha. O que é espivitadinha? Sabe aquela criança que não que ela seja bagunceira, mas ela é muito agitada. Eu era assim, eu era muito agitada. Então eu queria um monte de coisa ao mesmo tempo. Tinha concentração um pouco bizarra, assim, então... Muito concentrado. Over concentrado. Assim. A minha mãe tinha um pouco de medo de mim, né? Nossa, esse moleque é meio xarope, é meio louco. mas tudo bem, isso não é uma pessoa, mas é maluco. Quando você era criança, como você era? Eu era bem atentado, hein? Gostava de uma bagunça, não gostava de estudar, né? Até hoje eu não gosto de estudar, né? Eu estudo forçado. Mas eu ficava muito na rua, brincava com o pessoal, gostava de jogar videogame, gostava de jogar bola. Era ligado no 220. Eu já era tímida, eu tinha medo de tudo, eu era envergonhada, mas era muito criativa. Eu tinha o meu mundo particular, eu falava sozinha, tinha meus amigos, até assim, uns 8 anos de idade. Vivia o meu mundo porque eu era muito tímida, eu ficava mais quietinha, assim. Então eu falava muito pouco. Então eu já era muito introvertida, muito quietinha de canto. Diferente do que eu sou hoje. Hoje eu sou mais comunicativa, mas quando eu era criança, eu era uma criança mais quietinha, mais solitária. Eu tinha um irmão só, então a gente brincava muito quietinho ali no cantinho em casa, tranquila. Não era muito essa criança espivitada, por exemplo. E hoje você consegue entender o porquê você tinha esses amigos imaginários? Qual era o contexto? Eu acho que é porque eu não tinha amigos que eram a minha cara, né? Eu estudava num colégio cristão e eu não sou muito assim. Então eu comecei a criar pessoas para me fazerem companhia. Hoje em dia eu não preciso, né? Hoje em dia eu já sou mais desenvolta, porque aí eu conheci o mundo. E eu acho que tem uma outra coisa também que você não citou, mas que eu precisei da sua mãe me contar para eu saber, que é que você era muito talentosa desde sempre. A Mari, antes de ser médica, ela foi violinista na Orquestra Nacional da Venezuela e foi um fenômeno mirim, assim, do violino. Vamos parar. É verdade, ela passou no teste de primeira com 7 anos de idade, entrou na orquestra e tal. Então era uma criança talentosa, além de mandona, com um senso de justiça muito apurado, pelo que eu sei. Sim. Uau! Pra trabalhar. Um helicóptero, eu estou sendo procurado, talvez. Gente, ele vai posar aqui. Filma lá, ó. Acho que ele vai pousar nesse prédio.
você notou que esse episódio trabalha o tempo passado. Se você tem interesse em exercícios e mais material desse episódio, já está tudo pronto lá na nossa plataforma. Tem um link aqui embaixo, que é o link para você ter mais informações e se tornar um membro, vir fazer parte da nossa comunidade. Clica no link e nós esperamos você. Brincava na rua? Brincava. Do que você brincava? Brincava de esconde-esconde, pega-pega, pega-pega duro mole. Pô, eu gostava de brincar com coisa que tinha muita imaginação, assim, né? Então, por exemplo, eu fazia bonequinho de papel, então fazia meus próprios brinquedos. Eu gostava muito dessa coisa de criar universos, assim, né? Então, eu desenhava as coisas que eu imaginava e tal. Quando eu era criança, eu brincava mais de escrever, de inventar histórias. Então eu escrevo desde os 7 anos de idade, por exemplo. Então eu sempre estava muito quietinha no canto, escrevendo alguma coisa, observando as pessoas, escrevendo sobre isso. Então isso foi muito essa questão de inventar mundo, inventar histórias e realmente retratar pessoas através da escrita é muito um processo infantil meu, sabe? Eu brincava, inventava história de que eu era princesa, inventava história de que eu era professora. Eu sou professora, então eu dava aula para todos os meus bonecos, dava aula para ninguém, não precisava ter ninguém lá, eu dava aula. Você brincava de dar aula? Fingia que eu era atriz também, que eu tava na novela, que eu era protagonista da novela, essas coisas assim, sozinha. Isso é engraçado porque, assim, voltando para mim também, em várias memórias que eu tenho da infância, eu brincava que eu tinha um microfone. Ai, que demais! Eu era uma criança... Dá pra entrar no assunto criança viada ou não dá? Claro! Era uma criança uma criança gay, assim, sabe? Eu não gostava de futebol, eu gostava de ficar com as meninas. Então, era todas essas questões, assim, que vinham junto. Eu gostava muito de brincar com bichinho. Que daí não tinha boneca, era bichinho, assim, brincar de Bicho de pelúcia, de brinquedo. Bicho de pelúcia, aqueles bichinhos de plástico também. Gostava de dinossauro, é verdade. Gostava de desmontar as coisas e remontar, aprender como montar de novo. Nossa, exatamente. Desmontava videocassete, desmontava tudo que caía na minha mão, assim, carrinho. Eu desmontava as coisas e montava de novo. Eu amava brincar com câmeras e boneca. Então, tipo, eu tinha uma câmera analógica que era minha mesmo, né? E aí eu brincava de fotografar meu irmão, de fotografar minhas bonecas, as plantas da minha mãe. Então era disso que eu brincava. Eu chegava da escola e já ia brincar com os meninos da rua, né? Eu morava na rua de baixo, e aí tinha o pessoal da rua de cima e tinha o pessoal da rua de baixo, né? Então a gente era amigo, juntava 2 grupos, a gente jogava, a gente pegava uns estilingues, pegava aquelas bolinhas de mamona, e as pessoas passando na rua, a gente jogava mamona nas pessoas, a gente se escondia, a gente jogava videogame aos domingos, brincava de vôlei, de queimada. Foi uma infância legal, tem boas recordações da minha infância. Como é que você exercitava essa criatividade na infância? Eu exercitava brincando com muita terra, fazendo bolinhos de terra. Eu nasci em Goiânia, então cresci também indo para o interior, que é a cidade de Piracanjuba, e tendo uma infância com muito contato com a zona rural. E essas brincadeiras antigas de zona rural, essas coisas de pegar frutinhas assim e criar vaquinhas, cavalinhos a partir de manguinhas, sabe, assim, e você colocava os palitinhos e aí ficava montando cidadezinhas, fazendinhas, assim, essas coisas de criança. Chegou a sua vez de escrever nos comentários como você era quando você era criança. Não deixa de escrever, de curtir, compartilhar, se inscrever. No final, no card, vai ter um episódio que também é sobre o passado. E eu espero você numa próxima. Um grande beijo e até!